Então, o que parece uma vida inteira e muito dinheiro desperdiçado atrás, eu comecei um projeto bastante ambicioso aqui no canal. Eu queria criar um setup faça você mesmo em casa que pudesse reciclar impressões 3D falhas em filamento novinho em folha e que fosse reproduzível por todos vocês em casa. Tem sido uma jornada muito longa, com muito aprendizado, erros caros e frustrações ao longo do caminho. Mas finalmente tenho algo para mostrar por isso. Ah, sim, certo. Esses na verdade não são tão impressionantes por si só, então é melhor eu realmente explicar. Essas impressões 3D são feitas inteiramente de impressões 3D falhadas, suportes e linhas de purga, e coisas assim que eu moí mesmo aqui sem aditivos, sem material virgem, e como você pode ver, elas não são nada mal. Então, neste vídeo, vamos falar sobre tudo o que foi necessário para chegar aqui, o que aprendi ao longo do caminho e se faz sentido ou não para você replicar minha configuração em casa. Se você é novo aqui, este canal é sobre ajudar você a aproveitar ao máximo o incrível hobby da impressão 3D com notícias, lançamentos, tutoriais e projetos malucos. Então, se você ama impressão 3D e quer aprender mais sobre isso, não se esqueça de apertar o botão de inscrição. Tudo bem, vamos nessa. Como uma rápida revisão, deixe-me lembrá-lo de onde paramos da última vez, mas sinta-se à vontade para usar os capítulos abaixo se não se importar. No último vídeo da série, eu estava meio que em um ponto baixo quando paramos. Eu tinha recentemente derrubado o motor 2 vezes. Eu tinha dobrado o eixo de transmissão ao apertar as coisas sem alinhá-las perfeitamente. E enquanto o conjunto estava funcionando, estava permanentemente danificado. Além disso, meus grânulos eram grandes demais para realmente estrudá-los em filamento utilizável. Então, enquanto eu não quero desperdiçar mais do seu tempo ou reviver mais do meu trauma ao recontar cada detalhe sangrento do que foi necessário para corrigir meus erros e voltar ao caminho certo, aqui está o resumo de alto nível. Um novo, seja do Bazar ou da PCBWay. Seria mais barato simplesmente encomendar um novo, seja do Bazar ou da PCBWay. Conseguir um novo. Foi tedioso e irritante, sem uma prensa de perfuração, então também encomendei da PCBWay. Enquanto isso, passei semanas correndo atrás de fornecedores que não queriam vender peças para mim, tentando encontrar acopladores de mandíbula curvada nos diâmetros necessários. Pedi apenas 2 dos 3. Eventualmente encontrei alguém, mas disseram que eu precisava esperar 2 meses e gastar centenas de dólares para ter todos os componentes enviados para Israel. Finalmente tinha os 3 componentes necessários para conectar tudo. Após a chegada das peças, era o momento de finalizar a construção. Em vez de tentar encontrar um fornecedor em qualquer outro lugar no mundo, na verdade, eu sinceramente acho que se eu tivesse apenas pegado o Computer Aided Design dos acopladores de mandíbula curvada do site da Lovejoy e depois os carregado no PCBWay e então os tivesse usinado sob medida, honestamente teria saído pelo mesmo preço, exceto que eu poderia ter pulado o período de espera de 2 meses. Enfim, com todas as peças finalmente em mãos, foi realmente muito rápido e fácil remontar as coisas. Eu tive que perfurar alguns novos buracos de montagem e mover coisas no quadro porque a adição dos acopladores realmente mudou a distância entre o motor e a engrenagem, mas vale muito a pena. Adicionar os acopladores de mandíbula curva, como alguns de vocês tentaram me alertar nos comentários dos meus 2 primeiros vídeos, elimina a necessidade de alinhamentos perfeitos e me protege de danificar o novo eixo de transmissão. E também reduz vibrações e todo tipo de outras coisas estranhas. Também usei a rebarbadora para remover a peneira antiga e trocá-la por 4,5 mm. Mas, depois de ter reconstruído e construído e reconstruído essa coisa como 100 vezes nos últimos 6 meses, nada disso foi realmente tão difícil. Uma vez que a parte mecânica estava concluída, era hora de fazer a fiação e ligá-la. Aqui, mais uma vez, recorri à ajuda do meu eletricista que se tornou amigo pessoal, Mohamed, que passou a maior parte do dia, obrigado Mohamed, me ajudando a descobrir como fazer a fiação e programar o variador de frequência de tal maneira que pudéssemos obter a maior potência possível do motor, dado a eletricidade que temos aqui, enquanto simultaneamente ser capaz de usá-lo para frente e para trás e ter um interruptor de parada de emergência. Porque, como aprendemos no último vídeo, quando você tem um motor tão potente, você realmente quer uma parada de emergência, não uma parada suave.
Isso significou ter um curso intensivo em fiação delta versus triângulo, programação de variador de frequência e, deixe-me dizer, estou muito feliz por ter passado a maior parte de uma década antes disso ensinando técnicas de aprendizado acelerado, porque entre a compreensão de soldagem, sistemas de movimento industrial e acopladores e todas as diferentes coisas e componentes elétricos que eu precisaria entender apenas para fazer este projeto funcionar. Realmente coloquei muitas dessas técnicas em bom uso. Como você pode ver, os interruptores que eu comprei eram os errados, e ainda estou esperando pelos corretos para ligar adequadamente os interruptores de avanço e retrocesso. Mas estou satisfeito em relatar que, pelo menos no lado elétrico, tudo funciona graças ao variador de frequência e ao interruptor temporário que eu tinha por aí. Consigo ligar, parar e reverter o motor, além de usar o dial para selecionar a velocidade. Dito tudo isso, está longe de ser um mar de rosas, na verdade, fazer todo esse sistema funcionar para que eu pudesse realmente imprimir o filamento. E eu passei mais de um mês resolvendo bugs e problemas. Agora não vou entediar você com todos os detalhes sórdidos. Honestamente, eu não quero reviver isso, mas quero documentar parte disso porque, como eu disse, a ideia por trás deste projeto é que alguém possa usar esses vídeos como pelo menos um recurso útil para construir sua própria versão deste projeto. Então, primeiro houve todo tipo de problema com o triturador. Nomeadamente, ele tem aquecido de um lado, o que está causando o derretimento do plástico, e isso acaba travando a máquina completamente. Agora, isso limita severamente quanto plástico eu posso realmente processar em uma sessão, sem esperar que ele esfrie, o que é uma pena porque o ciclo de trabalho do motor que eu comprei é tal que eu deveria ser capaz de triturar literalmente por horas e horas a fio se eu quiser. Agora, eu quebrei a cabeça tentando descobrir o que poderia estar causando esse atrito, mas estou bastante certo de que descobri. Então, basicamente, quando eu alinho as lâminas e defino o padrão, eu realmente as configuro em uma espiral contínua, o que está causando todo o material a ser empurrado para um lado do triturador. Agora, isso não seria tão ruim se os buracos fossem maiores, pois o material então cairia ao longo do caminho para a outra extremidade do triturador. Mas eu também, como você deve se lembrar, troquei a peneira por uma de 4,5 milímetros. Então, o material está sendo empurrado e então repetidamente triturado várias e várias vezes, o que está causando atrito. O atrito causa calor. O calor derrete o material, que então gruda nas lâminas e apenas cria esse ciclo. Então, sempre que eu realmente tiver tempo depois de gravar este vídeo, vou precisar desmontar toda a parte do eixo de transmissão da trituradora, realinhar as lâminas em um padrão melhor e depois montar tudo de novo pela 100ª vez. Mas na verdade eu não tenho certeza de qual é o melhor padrão das lâminas. Devo fazer isso aleatoriamente? Ou talvez em um 5 que puxe o material para o meio da trituradora? Ou talvez um 5 que realmente o espalhe para as duas bordas opostas e divida o material? Se alguém souber a melhor forma de fazer as lâminas neste cenário, ou tiver outra ideia sobre o que pode estar causando esse calor, por favor, comente abaixo. O outro grande problema que eu estava tendo era apenas com o extrusor. Na verdade, passei literalmente horas e horas ao longo de vários dias tentando ajustar o diâmetro do meu filamento para ficar exatamente em 1,75 milímetros. E eu sempre estava aquém. Provavelmente extrudei como 100 ou 150 metros de filamento, todos os quais eram lixo, e eu estava longe de estar perto do diâmetro certo ou mesmo de extrudir de forma confiável qualquer diâmetro. Em resumo, o filtro do bico estava entupindo repetidamente, poupando os detalhes para não entediar você. Isso provavelmente se deve à serragem na minha oficina. Ops! Além disso, eu posso ter derramado um pouco do rebarba cinza no chão e, então, para não desperdiçá-lo, meio que apenas varri de volta para o recipiente. Não me julgue. Então sim, apesar do fato de que eu realmente lavei e sequei todo o filamento antes de extrudir, ele definitivamente estava entupindo tanto na extrusora quanto na impressora. Isso me levou a perceber que A, qualquer fragmento que caia no chão é tão bom quanto lixo, e B, eu definitivamente precisava mudar meu procedimento para realmente lavar os fragmentos de filamento. Eventualmente, porém, eu consegui descobrir um método que acho que está funcionando.
E uma vez que resolvi esse problema e fiz algumas pequenas modificações para facilitar o uso na arte, bem, milagrosamente, então toda a documentação muito detalhada e específica que David fornece de repente foi suficiente para criar um filamento bastante bom com muito pouca prática ou ajuste. Ainda não está perfeito, pois há um elemento de ajuste fino envolvido aqui, e a experiência definitivamente desempenha um papel, mas entraremos nisso em instantes. Mas agora que documentamos o restante do processo de construção e os obstáculos para quem deseja construir um desses por conta própria, eu quero mudar de assunto, sem trocadilhos, e guiá-lo por todo o processo de reciclagem de filamento do início ao fim, para que você possa ver como é realmente usar essa configuração e quanto trabalho é necessário para criar filamento. O primeiro passo do processo é a classificação. Obviamente, precisamos classificar meticulosamente nossos materiais, garantindo que não haja nenhum pouquinho de PETG ou ABS ou qualquer coisa que não seja PLA junto com nosso PLA, e obviamente vice-versa. Na verdade, isso é tão importante e a dificuldade de limpar perfeitamente todo o equipamento é tão significativa que eu, pessoalmente, decidi em algum momento que simplesmente não valia o incômodo. Ou, no caso do ABS, inalar os vapores, e eu simplesmente decidi que só quero reciclar PLA com minha configuração. Sim, você pode limpar o triturador e o extrusor, mas como 90% do meu lixo é PLA de qualquer maneira e como o ABS é realmente prejudicial para respirar em grandes quantidades, eu me sinto bastante confortável em simplesmente não reciclar esses outros materiais. Além de classificar por material, você também deve classificar por cor, a menos que você só queira fazer filamento marrom acinzentado. Pessoalmente, porque eu queria economizar em caixas ocupando tanto espaço no meu estúdio, eu realmente comecei a classificar em grupos de cores. E eu queria ver se eu poderia, digamos, fazer laranja a partir de vermelho e amarelo. Mas se você quer ter algo mais granular, entende? Granular? Para ter controle sobre as cores produzidas, é melhor classificá-las de forma bem rigorosa. Afinal, você pode facilmente armazenar o reprocessado triturado em pequenos sacos a vácuo que economizam espaço, e sempre pode misturar diferentes cores depois. Mas uma vez que você triturou o roxo com azul, ele fica lá para sempre, e com uma configuração tão compacta, você definitivamente verá o efeito no seu filamento, goste você ou não. Por último, devo também mencionar que este é um bom momento para controlar a qualidade do seu material. Como você verá mais tarde no vídeo, isso é uma daquelas coisas na vida que se você coloca lixo, sai lixo. Então, enquanto você está classificando, certifique-se de cortar quaisquer áreas que tenham cola ou remover qualquer hardware, obviamente, ou se livrar de qualquer detrito grande que possa ter caído na pilha. Então, lembre-se de manter sua pilha coberta da próxima vez. Agora é hora de triturar o filamento. Coloque uma lixeira embaixo do triturador, ligue-o, ajuste a velocidade e insira o material a ser triturado. Agora você vai precisar de proteção para os olhos e eu realmente recomendo que você coloque um painel de acrílico em cima do triturador para que você ainda possa ver mesmo quando fechar a tremonha por segurança. Estou pensando em inverter a montagem do meu painel de porta para que ele ainda me proteja mesmo quando está levantado, pois os fragmentos voam quando você abre as coisas. Durante a trituração, é aconselhável monitorar de perto a máquina para evitar engarrafamentos ou obstruções. Dependendo do seu motor, engrenagem e versão do triturador, você pode ser capaz de alimentar mais material no funil de uma vez do que eu atualmente posso, mas o processo pode ser um pouco lento. Aproveite o som satisfatório de observar impressões 3D sendo recicladas sem pressa. A próxima etapa é a lavagem. Agora, esta é uma etapa super importante e que, se feita de maneira descuidada, causará muitos dos problemas com os quais lutei por semanas. Veja, eu imaginei que a melhor maneira de lavar os pedaços de filamento seria com uma sacola de lavanderia de malha para evitar bagunças ou perder muito do regrind menor na água. Isso foi um erro, principalmente porque, na minha oficina, há muita serragem, e a serragem não passará por essa malha. É por isso que meu próximo experimento, depois que terminar de gravar isso, será realmente lavar os pedaços em um balde sem qualquer tipo de malha para ver quanto, se algum, eu perco.
Se isso não funcionar, vou precisar imprimir ou fabricar algum tipo de peneira diferente ou talvez um filtro com orifícios pequenos o suficiente para deixar partículas de serragem e coisas assim saírem enquanto mantém a maioria dos pedaços de filamento dentro. Porque, como você pode ver, a etapa de lavagem é realmente muito importante, pelo menos se você for como eu e estiver armazenando coisas ao ar livre em um estúdio extremamente empoeirado por mais de um ano. A seguir é hora de secar. Obviamente, você não pode extrudir um filamento encharcado, mas mesmo que você não precise lavar seus pedaços de filamento porque de alguma forma seu material bruto estava perfeitamente livre de poeira, desça do seu pedestal, você precisará remover a umidade do interior do próprio filamento. Se você não fizer isso, o resultado será um filamento cheio de bolhas e terrível, assim como resulta em impressões cheias de bolhas e terríveis. Infelizmente, a maioria dos secadores comerciais disponíveis são muito pequenos ou simplesmente não estão adequadamente preparados para fazer isso sem que os pedaços se espalhem por todo lugar. Então, enquanto experimentava a ideia de melhorar um secador para secar o reprocessado, percebi que é mais barato e fácil encontrar um forno usado ou uma torradeira e simplesmente colocar o filamento lá dentro por 4 a 6 horas a uma temperatura interna de 40 a 60 graus. Lembre-se, a temperatura interna não significa necessariamente a mesma que a temperatura que o botão indica. Lembre-se de mexer de vez em quando para garantir que toda a pilha seque, mas não seja um idiota como eu e faça isso sem usar uma luva de forno, porque você quer ter uma ideia de quão seco está. Finalmente, é hora de extrudar o material reprocessado em filamento. Esta parte requer ajustes e afinação para se adequar à sua configuração, que dependerá da qualidade e tamanho do reprocessado. Mas, depois de acertar, o processo é principalmente automatizado graças ao puxador automático ArtMaze. Ele irá extrudir o filamento, gerenciar o diâmetro ajustando a velocidade do puxador e até enrolar esse filamento no rolo para frente e para trás para obter um rolo de filamento razoavelmente enrolado. Não é um carretel prusa perfeito. Como mencionei, fiz melhorias na qualidade de vida da máquina, o que me ajudou a obter melhores resultados pessoalmente. Mas no geral, se você não tiver rebarba de filamento úmida ou suja, o ArtMe deve funcionar conforme o esperado. O manual aqui é definitivamente muito completo e muito seu amigo. E a propósito, acredite em mim, se você está tendo problemas graves, não pequenos ajustes e modificações, o problema provavelmente não é como você montou o ArtMe ou mesmo suas configurações no ArtMe, provavelmente é a qualidade do material que está sendo inserido. Pelo menos foi no meu caso. Então, com o filamento pronto para imprimir, como ocorre a impressão? A maior pergunta na mente de todos neste momento provavelmente é quanto custou tudo isso? E chegaremos a isso em um segundo. Mas a segunda maior pergunta é quão bom é este filamento na verdade? Até agora, honestamente, muito bom. Como mencionei algumas vezes, ainda estou ajustando as coisas tanto com o triturador quanto com o extrusor. E eu queria publicar um vídeo para atualizar todos vocês antes de desmontar tudo e começar a reconstruir. Então, na verdade, eu não tenho 1 tonelada de material que tive tempo para estrodar e brincar. Mas até agora, estou bastante satisfeito. O filamento cinza que eu fiz antes entupiu bastante a extrusora e a impressora. Mas como eu mencionei, isso foi antes de eu levar todas as precauções e processos de limpeza a sério como eu deveria ter feito. O filamento azul ainda não está perfeito. Como pode ver, há algumas pequenas áreas com congestionamento ou extrusão insuficiente, mas no geral estou bastante satisfeito com o resultado. E estou bastante confiante de que com apenas mais algumas horas de ajustes e experiência, vou conseguir deixar isso dentro das tolerâncias normais de um filamento decente comprado em loja. Quanto à cor, eu realmente gosto das transições, mas gostaria de ter feito isso de forma mais deliberada. Como eu disse antes, vou continuar organizando meus montes de sucata em cores muito mais granulares e específicas, em vez de grandes grupos de cores. E então vou embalar esses em sacos de vácuo individuais, para que eu possa escolher entre uma cor muito homogênea como azul ou criar meu próprio filamento de gradiente se eu desejar. Ainda estou curioso, porém, o que aconteceria se eu misturasse vermelho e amarelo ou azul e vermelho. Se você gostaria de me ver fazer isso em um futuro vídeo ou curta do YouTube, me avise nos comentários abaixo e se inscreva no canal. E agora vamos para a parte que, honestamente, estou temendo há meses. A parte em que eu me abro e admito para todos vocês quanto custa.
Quando comecei essa jornada, eu não sabia nada, você sabe, nada, Levi. Eu não sabia como soldar, eu não sabia como funcionavam os motores industriais, eu não sabia sobre engrenagens de rosca, ou acopladores, ou parafusos de extrusão. Então, eu ingenuamente pensei que seria capaz de concluir este projeto com um orçamento de United States Dollars dos Estados Unidos, 1.500. Eu não consegui. Ao longo de várias rodadas de revisões, redesenhos, compra de peças incorretas, danificação das peças originais e, geralmente, apenas falhando ao longo deste projeto, eu vi o orçamento passar por mim como um trem na noite. Mas antes de chegar ao que realmente acabou custando, deixe-me perguntar, é o custo deste projeto realmente o mais importante aqui? Não seria realmente, no final do dia, as habilidades que aprendemos, os amigos que fizemos e a diversão que tivemos? $2.700? Custou $2.700. Agora, para ser justo, não custaria quase tanto para recriar isso em casa. Primeiramente, a maioria de vocês não mora aqui em Israel, onde o frete e as taxas aduaneiras são absurdamente altos e coisas assim não estão facilmente disponíveis em um ferro velho local. Mas, mais importante, você também pode aprender com os meus erros muito caros e dizer, comprar um motor de engrenagem usado já montado em vez de juntar as coisas a um preço premium e depois tentar fabricar adaptadores caros para fazê-lo funcionar. Você pode pular as múltiplas iterações onde eu tentei coisas que as pessoas nos comentários do YouTube literalmente me avisaram que nunca funcionariam, e você pode evitar a dor de cabeça de ter que refazer peças quando você as destrói, porque você ouviria alguém nos comentários do YouTube que claramente sabe mais do que você. Na verdade, vou fazer o upload de uma planilha para meus apoiadores no Patreon e membros do YouTube com links e notas, recomendações e todo tipo de coisa que você pode usar para realmente calcular e planejar sua própria construção. E eu planejo fazer um vídeo muito mais longo, tipo uma descarga de informações, para membros e patronos, onde vou passar por cada componente, as possíveis armadilhas, o que você precisa saber ao comprar ou montar, e realmente apenas dar a você todas as informações que acumulei, que realmente não cabem em um vídeo do YouTube e que o algoritmo certamente não vai recompensar. Mas para dar a todos vocês a conclusão, porque eu quero tornar isso acessível para todos e não apenas para membros, eu estimaria que você seria capaz de construir sua própria versão da minha configuração sem todos os erros e confusões por cerca de 2.100. Isso considerando que você resida em um local nos Estados Unidos da América onde não haja taxas alfandegárias sobre itens como o kit de triturador. Então sim, em termos de orçamento, eu falhei. Definitivamente, existem lugares onde você poderia reduzir significativamente os custos, como se livrar do motor e manivelar manualmente. No vídeo de despejo de cérebro, detalharei as diferentes maneiras de reduzir custos sem grandes sacrifícios. Mas, para a pessoa média, essas medidas de corte de custos vão tornar as coisas muito mais difíceis a longo prazo, e você vai correr um risco maior de danificar as coisas, não tendo o desempenho que você deseja. Realmente, tudo na minha lista de materiais já é meio que o mínimo que você gostaria para um uso confortável. Por outro lado, se você considerar que uma trituradora comercial sozinha custa aproximadamente o dobro do que custa toda a minha configuração, e se você considerar que configurações completas de impressão 3D para filamentos como o Filabot começam literalmente a 10 vezes o custo do meu projeto, eu ainda diria que este projeto foi um grande sucesso. Então é isso que custa para construir um. A questão agora é, você deveria construir um? Agora, antes de fazermos uma dança comemorativa, vamos lembrar o grande, audacioso e original objetivo deste projeto. Eu não queria apenas criar uma configuração que reciclaria meu próprio filamento ou filamento da minha comunidade, eu queria criar uma configuração que fosse fácil, acessível, repetível e confiável o suficiente para que muitos de vocês em casa pudessem e se sentissem inspirados a reciclar seu filamento e o de suas comunidades locais também. Então eu fiz isso. Esta é uma configuração que você, assistindo em casa, pode e deve construir? Eu acho que realmente depende. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, provavelmente não. Olha, por mais que eu queira marcar este projeto como um sucesso completo e me parabenizar por esperançosamente criar um efeito cascata com todos vocês, eu tenho que reconhecer os fatos simples. Uma configuração como esta não faz sentido para o hobbyista ou o usuário médio. Primeiro, ao custo. Para recuperar seu dinheiro com essa configuração,
você precisaria reciclar aproximadamente 108 quilos de PLA a um custo comparável de $20 por quilo, ou quase 200 quilos. Se você considerar que pode comprar filamento em grande quantidade por cerca de $11 o quilo hoje em dia. Sim, você poderia reduzir quase pela metade o custo ao triturar manualmente, mas ainda precisaria 3D antes de recuperar seu investimento. No entanto, se você acontecer de ter um motor ou engrenagem por aí acumulando poeira ou você acontecer de encontrar uma pechincha no seu ferro velho local, então, de repente, a economia começa a fazer muito mais sentido financeiro. Mas ainda assim, há o tempo e a energia para construir esta máquina. Não me entenda mal. Se você adora fazer projetos como este e adora desafiar a si mesmo e tem procurado uma desculpa para aprender a soldar, então sim, isso faz muito sentido como um primeiro projeto. E, sinceramente, acho que porque você não precisa fazer isso sozinho e descobrir tudo do zero como eu fiz, você provavelmente poderia fazer isso em metade do tempo, talvez até menos. Mas ainda é bastante trabalho se tudo o que você quer fazer é reciclar suas impressões 3D e voltar a imprimir. Eu adoro fazer novos projetos como este e aprender novas habilidades, sempre quis aprender a soldar. Para mim, isso foi principalmente uma boa experiência quando eu não estava estragando as coisas ou corrigindo meus erros. Mas finalmente, algo obviamente evidente. O novo filamento é extremamente barato. É por isso que mesmo quando grandes empresas obtêm as matérias-primas gratuitamente para reciclá-las, como a Recycling Fabric faz, ainda é mais caro processar materiais reciclados em filamento. Dito isso, dinheiro não é tudo aqui, e isso é um exemplo clássico do que os economistas chamam de externalidade. Há um valor significativo em salvar plástico do aterro sanitário. Então, não é justo comparar preços dólar por dólar sem levar isso em consideração. Pode soar bobo, mas para os mais ecologistas entre nós, o impacto ambiental disso é o que realmente atrai. Quer dizer, pessoalmente, vou ser completamente honesto com vocês. Eu meio que consigo todo o filamento gratuito que eu poderia querer graças a empresas generosas como Polymaker ou Sliceworks. E ainda assim, decidi que queria gastar meu próprio dinheiro, milhares de dólares, construindo este projeto inteiro porque me importo muito em reduzir meu desperdício e o impacto da minha impressão 3D. Então, se você considerar que, na verdade, eu economizei 1 tonelada de aço e madeira dos aterros no processo de construção desta coisa, eu realmente me sinto bem com o gasto de tempo e dinheiro construindo isso. E vamos lembrar, essa configuração não é apenas para mim. Um dos grandes atrativos de fazer isso era poder me listar ou se listar, se você construir como um centro de reciclagem de filamentos em sites como Printables, e então ter outros doando seus resíduos para upcycling em novo filamento. Então, enquanto 100 a 200 quilos de filamento parecem muito, e definitivamente é em uma configuração não comercial menor como esta, nos próximos 5 a 10 anos, tenho certeza de que devo ser capaz de reciclar essa quantidade de filamento. E quem sabe, talvez eu possa vender com desconto para os membros da comunidade local para recuperar meus custos ou dar como prêmios para os assinantes locais. No geral, acho que posso concluir que, embora provavelmente não faça sentido para o entusiasta médio de impressão 3D ter em casa, pelo menos não a parte do triturador, talvez a parte do extrusor, eu definitivamente posso recomendar como uma solução para empresas ou espaços de criação, escolas de engenharia ou qualquer outra situação em que você vai ter muito resíduo ou acesso para realmente coletar muito resíduo de outras pessoas. Mas ei, quero muito saber nos comentários abaixo, o que você acha? Você investiria até United States dólares dos Estados Unidos 2.100 para recriar essa configuração, sabendo que as pessoas da sua comunidade enviariam suas impressões com falhas? Você preferiria apenas construir o extrusor e fazer novo filamento, mas não reciclar o material antigo? Você levaria suas impressões digitais para alguém se montassem um esquema suspeito assim perto de você? Ou eu falhei miseravelmente e desperdicei mais de $2.000 em um projeto de novidade bobo? Além disso, me avise. Vocês ainda querem ver mais vídeos onde eu experimento coisas como misturar diferentes cores, testar a resistência das impressões recicladas contra impressões de filamento novo e responder todas as suas perguntas? Ou vocês meio que perderam o interesse em mais vídeos da série agora que foi revelado que está muito acima do orçamento? Eu leio todos os comentários e tento responder a tantos quanto possível, então comece a digitar e eu te vejo abaixo. É tudo por esta semana, mas vejo vocês na próxima camada.